É isso aí. Vamos dar bom dia pra turma. Bom dia. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Manhã bem com esse friozinho gostoso. Mais uma manhã muito linda que Deus fez para nós. O frio a gente consegue, né? Eu sei que você deve estar de celular aí do lado do celular, com cobertor. A gente também queria fazer isso daí, mas não ia dar muito certo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Bom dia, Vita, Volta Redonda, bom dia, Rio de Janeiro, Lloyd, bom dia. Bom dia, Valdir, Roseli. Bom dia, os irmãos lá de Itaém, a Vitalina, como eu falei, de Volta Redonda. Daqui a pouco tem mais gente entrando aí. Desculpem o atraso, a correria, viu, gente? Bom dia para todo mundo, tá? Vamos prosseguir, mais um canto, vamos lá. Meu coração é o Deus, meu coração transborda de amor. Vamos lá. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor, é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, que Jesus, porque Jesus
te abençoe. Viu? Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, amém. Coração, Meu coração meu coração, de amor, transporta de amor, porque meu porque meu Deus Deus é o Deus de amor. é o Deus de amor. Minha alma Minha alma está de paz, repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia. Bom dia, Gabriel. E aí, Aleluia, aleluia. Eu digo porque. Eu digo porque. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Meu coração. Amém, Senhor. São no meu relógio 9h05, meu povo. Vamos cantar mais um cântico e orarei para a gente dar início à escola dominical oficialmente. Ângela, bom dia, minha querida irmã. Bom dia, presbítero Nilson. Bom dia, Cíndila. Deus abençoe a todos vocês, famílias. Eu falei, presbítero Osmar, eu estou trocando o marido da Ângela. Desculpa aí, Ângela. Foi mal. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Bom dia, Luciana. Bom dia, Edgar. Família, bom dia. Deus abençoe vocês. Ouve a minha oração. Oi, Terezinha, bom dia, como vai, minha irmã? Edson, saudade de vocês, família. Cuidou de mim, o meu tempo de seminário, me acolheu. Muita gratidão no meu coração. Tenho certeza disso, viu? Registro, Deus abençoe vocês. Amém, Senhor Jesus. Já não quero ser. Compartilhem, meus irmãos, a nossa live. Abram aí uma sala de vídeo. Vamos multiplicar o estudo da palavra do Senhor na manhã de hoje, ok? Ouve a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito do Senhor. Bom dia, Noel, Elaine, Ariane. Seja muito bem-vinda, família. Deus abençoe. Mais de ti. Muito bem, povo nosso. Deus abençoe vocês. Como sempre, eu tenho que falar para vocês acompanharem aí. Outras pessoas vão chegando depois. A nossa escola dominical sempre tem aqueles retardatários. Não são retardados, não, gente. A diferença é muito grande. Retardatário é o que sempre chega atrasado, viu? Tenhamos paciência, tá bom? Joaninha, boa noite. Bom Mococa, dia. presente. A Márcia, então, já vai dar início à nossa escola dominical nessa primeira parte. E depois nós conduziremos o estudo. Agora são 9h10, praticamente. Então a gente deve ir aqui até 15, 10 para as 11, né?
10 para as 10, não, 10 para as 11. 15, 10 para as 11, viu, gente? Fiquem aí, porque nós temos muito assunto para a Escola Dominical de hoje, como sempre. Que Deus nos abençoe em tudo. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus queridos, de longe, de perto. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, suas famílias. Que Deus proteja, derrame sua paz e as suas bênçãos sobre todos vocês, sobre todos nós. Mais um domingo que Deus nos concede essa graça de abrirmos aí os nossos olhos e contemplarmos esse dia aqui, um dia ensolarado, frio, mas ensolarado, que Deus nos concede. E vamos iniciar a nossa semana falando com Deus, começando aí a nossa escola dominical, pedindo a Ele que abençoe nossas vidas, abençoe os nossos corações, que a gente tenha o nosso coração solidificado na palavra do nosso Deus, que mesmo não podendo estar presentes ali em comunhão juntos na igreja, mas que Deus coloque dentro de nós sempre um fervor e alimente essa chama, né, do primeiro amor dentro dos nossos corações. Que nós não desanimemos, meus irmãos, né, apesar das lutas, apesar do distanciamento social, né, de infelizmente não podermos aí congregar, né, lá na igreja juntos, tão gostoso, né, nossa escola dominical, o estudo da lição, depois aquele cafezinho tão gostoso, tão bom, e são momentos muito preciosos, mas que Deus alimente dentro dos nossos corações sempre essa chama de não perder as esperanças, que Ele alimente a fé, o amor, todos os frutos do Espírito Santo. E nós vamos orar nesta manhã, rogando a Ele que nos conceda tudo isso, para que a gente esteja aí alimentados espiritualmente, estejamos alimentados espiritualmente para podermos encarar mais essa semana aí que Ele nos concede. A gente não sabe o que há de nos acontecer, né? O que sucederá, mas nós sabemos que Ele é conosco e Ele é fiel e Ele nos guardará, Ele estará conosco até o fim. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agora conectar aí os nossos pensamentos em Deus. Eu convido você que ore conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, pela noite de descanso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou esse dia para nós. Obrigada pela vida. Obrigada porque em todos os momentos o Senhor está conosco. E obrigada porque hoje é domingo, dia do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos ao Senhor, a estarmos em comunhão contigo, a estarmos nos alimentando da Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, fortificando o nosso espírito, para que nós possamos, ó Deus amado, viver, apesar de serem dias tristes, dias de incertezas, dias difíceis, ó Pai, e para tantos outros têm sido tão mais difíceis também, mas que através do alimento espiritual, através da santidade, através de um espírito mais robustecido, nós possamos estar preparados, ó Deus amado, para passar qualquer situação, na certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. Abençoe nossa família, abençoe todas as famílias, ó Deus amado, agora, proteja, livra do mal, abençoa a tua igreja, o teu povo, alimente dentro de nós a fé, a esperança, o amor, ó Deus, todos os frutos do Espírito, que haja sempre dentro dos nossos corações o fervor, ó Deus amado, não nos deixe desanimar e esmorecer jamais, mas que a gente possa encarar esses momentos na certeza de que isso vai passar, se assim for da tua permissão, da tua vontade. Livra-nos do mal e nós te adoramos e te glorificamos por tudo que o Senhor é. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Nós vamos abrir no capítulo 4 e eu farei como nós fizemos na semana passada. Vocês estão lembrados que Provérbios 4 está o quê? O versículo que nós estamos memorizando durante a semana, né? Eu espero aí que esteja aí na ponta da língua de todo mundo. E aí nós vamos fazer a leitura, não do capítulo todo,
né? São 27 versículos, mas aí nós vamos parar no 18. E o versículo 18, aí eu quero que todo mundo leia junto, certo? Nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Então, abra suas Bíblias aí em Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 18. Provérbios, para quem não sabe, então, Salmos está bem ali no meio da Bíblia, né? Provérbios é o próximo livro e está bem no comecinho porque é o 4º capítulo. E eu aconselho os irmãos, leiam este livro, né? Jovens, adolescentes, crianças, é um livro aí de fácil entendimento e ele tem muita sabedoria, né? É de uma riqueza muito profunda. E nos mostra o quanto ainda nós precisamos melhorar na nossa vida. Que às vezes a gente acha, é só porque já vou à igreja há tanto tempo, já sirvo a Deus há, sei lá, tantos anos. E às vezes a gente pode estar enganado achando que a gente já sabe de tudo, né? E aí, ao ler Provérbios, a gente fala assim, meu Deus, como eu preciso melhorar a minha vida, né? Tantos pontos aí que precisam ser corrigidos. Então, Provérbios 4... de 1 a 18. Nós faremos leitura... versículo 18. De 1 a 18. Nós vamos ler de 1 a 18. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que chegou aqui agora. A Salete, o Odair, Deus abençoe o casal, bom dia, sejam bem-vindos. Espero que o Guilherme esteja melhor, né, daquele acidente. Tiago, Tiago, prazer, você... quanto tempo, né, que a gente não se fala, né, meu irmão? Fernando, Rio Grande do Sul, Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A Sidoca diz aqui que está lá junto com o Noel e com a Elaine. Sidoquita. Bom dia, Sidoca. E outra pessoa que está aqui chegou, é a Dona Dulce. Ah, não, essa aqui é a Dulce. De Itanhaém. É outra Dulce. Então vamos lá, queridos. Já acabaram aí? Tudo bem, pode ir, vai lá. Provérbios 4, nós vamos fazer então a leitura aí, gostaria da participação de todos. Provérbios, capítulo 4, do 1 ao 18. Aí no 18 nós vamos fazer a leitura, na verdade nem ler, né? A Dona Dulce também chegou, tá? Dona Dulce, seu Nilson, bom dia. Tem duas Dulces aqui, então a Dona Dulce é uma e a outra é Dulce Al. Dulce Al. Lá de Itanhaém. Itanhaém. Vamos fazer então a leitura? Provérbios 4, de 1 a 18. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos deu boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha só, meus irmãos, que
belas palavras, né? A gente vê aqui Salomão, ele colocando que nós precisamos buscar na nossa vida. Nós, como pais aos nossos filhos, o que a gente tem que fazer? Ensinar a buscá-los a sabedoria. A sabedoria é o princípio. E ele coloca aqui no versículo 7, o princípio da sabedoria, que é primeiro adquirir a sabedoria. Adquirir o entendimento. E olha que lindo, a partir do momento que nós buscamos essa sabedoria, que nós buscamos aí estar revigorados, né, espiritualmente, quando nós a temos dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, nós somos recompensados por isso. De que maneira? Olha só, estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. E eu achei muito interessante que Salomão fala assim, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu fiquei imaginando Salomão, né, pequenininho, sendo já desde pequeno instruído pelos seus pais a amarem a Deus, a buscarem o que há de melhor nessa vida. Salomão não coloca assim, invista tudo que você tem aí nas melhores escolas ou nas melhores faculdades, não. Porque isso daí é buscar inteligência. É uma diferença bem grande de sabedoria, né? Mas Salomão, ele coloca de maneira muito linda para nós ensinarmos os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a ouvir, né? Ouve, filho, a instrução do seu pai, né? Conhece o entendimento de sua mãe. Então aí fica uma mensagem para nós filhos, porque ainda somos filhos, e a nós pais também. E que Deus nos ajude, meus irmãos. Por quê? Para chegarmos lá, como no versículo 18, e é o versículo da nossa semana que nós vamos falar, né? Antes dele, só cumprimentar aqui a Lígia, o presbítero Garmes, a Aline Barreto, a Lina Navarro. Lina. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Versículo da semana. E aí, ao adquirirmos essa sabedoria, meus irmãos, Deus ele nos recompensará de maneira tão grande que nós teremos uma coroa de graça na nossa vida, né? Nossa vida será abençoada em todas as maneiras, né? Não fala que nós seremos ricos, que seremos prósperos, mas diz que nós teremos uma vida muito feliz. E hoje muitas pessoas não são felizes, não é por causa da sua condição financeira, pela falta de recursos, de bens, mas é pela falta de sabedoria, né? E que Deus nos ajude a buscar essa sabedoria para que a gente tenha aí uma vida bem-aventurada, que sejamos felizes, que a luz de Jesus brilhe através das nossas vidas. Vamos falar então o versículo 18, todos juntos aí, como memorizamos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Mais uma vez. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. E esse é o desejo, que Deus faça esse trabalho na minha vida, no meu coração, que a começar em mim, né, a gente busque essa sabedoria para que o nosso caminho, né, seja aquele caminho de brilho, onde a gente passe, aí a gente deixa aí os rastros de Jesus Cristo, a luz do Senhor Jesus através da nossa vida. E aí nós possamos brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A Lúcia está pedindo para cantar o versículo de hoje, mas é esse aí, eu não conheço, Lúcia. Lúcia, eu também não conheço. Se for 4,18 eu não conheço, você vai ter que gravar, eu ia falar... manda pra gente, a gente ensaia e aí outro dia a gente O Valdir também mandou um
cântico no grupo da igreja, muito bonito, de Asaf Borba. Já estou ouvindo, viu, Valdir? Que a gente está aprendendo. Já imprimi a cifra dele e, se Deus quiser, na hora certa aí a gente aprende. Lúcia, esse eu não lembro. Você sabe que eu tenho a memória ruim, né? Minha memória é que nem a lá do peixinho Dory, lá do Procurando Nemo. Mas manda o link dela, se possível, ou manda no meu... a letra dele, que eu não tô lembrada mesmo. E aí a gente vai aprender. Ela falou semana passada pra gente cantar, e eu, infelizmente, eu não conheço. Mas a gente aprende. Nosso repertório não é lá tão grande assim não, viu, Lúcia? Viu? Eu acho que você está nos superestimando. Não, mas aí ela manda pra gente e a gente aprende. Ó, deixa comigo, vou gravar ainda hoje, tá? Beleza, Lúcia, ótimo. obrigada. Vamos aguardar sua gravação aí, viu? E pra semana que vem, irmãos, nós cantamos hoje um cântico, né? Meu coração transborda de amor. De amor, porque o meu Deus é o Deus de amor. Deus de amor. A nossa vida, irmãos, além de brilhar, né? Nós precisamos exalar o amor, que é um fruto do Espírito também, né? Fruto do Espírito começa por ele, na verdade, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. Não fala de fé, mas tem mais coisas. Não, são também só em outro texto. Mas eu tô no de Gálatas 5, que fala aí os nove frutos do Espírito. E nós separamos um texto muito clássico pra gente memorizar. É até vergonhoso quem não sabe, hein? Dona Zilda, bom dia. Que texto que eu tô falando? Não sei. Um texto clássico da Bíblia sobre o amor. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a gente pode até memorizar. Colocar como desafio aí pra vocês, Gálatas 5, né? Pra gente memorizar aí na sequência os frutos do Espírito Santo. Mas isso a gente pode deixar mais pra frente. Hoje nós vamos memorizar Coríntios 4. Não. 1 Coríntios, capítulo 13. E aí eu aconselho, né, os irmãos também, leiam o capítulo todo. E nós vamos memorizar o versículo 13. Né? Oi? 13? 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos memorizar. É claro que o versículo 4 também fala que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, né? Não cresce em cima dos outros. Não. Mas aí nós vamos memorizar hoje, né? Hoje não, essa semana, o versículo 13. Então ficou fácil. 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá? É o final, né? É o desfecho aí deste capítulo. É bem fácil. Onde o apóstolo Paulo fala assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então, 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então é o versículo, cara, se pode, por favor, a Lúcia me ajuda bastante. Eu ia falar, obrigada, Lúcia. A Lúcia é nossa secretária, ajuda bastante a Lúcia. Então nós vamos memorizar este versículo e vamos praticar o amor, meus irmãos. O amor, ele não deve ser vivido de palavras somente, né? É muito fácil eu dizer eu te amo, né? Isso é qualquer um fala. Mas que Deus nos ajude a vivenciar este amor, a demonstrar ao nosso próximo aquele que precisa, né? Ontem à noite a gente estava pensando assim, meu Deus, né? Esse frio, né? Agora vem a fome. Quantas pessoas estão nessa situação, meus irmãos, precisando, né? Que a gente estenda a nossa mão. Quantas pessoas estão precisando conhecer o amor verdadeiro, conhecer a Deus. E uma maneira de nós demonstrarmos o amor é estendendo a nossa destra a essas pessoas. E que Deus nos ajude a sermos esse instrumento de amor a todas as pessoas. Então, o versículo para memorizarmos. E aí à noite a gente pode enfatizar, mas aí nós vamos voltar lá em Provérbios 4:18, ok? Às 7 horas da noite. E nós vamos memorizar essa semana este versículo.
ok? Nós vamos cantar mais um pouquinho. Que tal um hino bem de manhã? Bem de Dá manhã, pra cantar? embora o céu De cor? sereno, Pessoal, dá pra pareça saber? um dia... Procura aí. Dá pra cantar de cor? Oi? Dá pra cantar de cor aí, povo? Eu não lembro o número não, hein? Tá? Creio que é o 127. Vem de alto, né? Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e olha o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã, 129. sem cessar, vigiar e orar, e dia ao fim, ao meio-dia, ao meio-dia, quando os seus da terra relembra as bênçãos do celeste amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ele não estava no script, mas é muito bom, é um cântico, é um hino muito lindo. Bom dia, presbítero Edson, Edinho, de Registro. Já falei agora há pouco, saudades de vocês aí, Edinho, Terezinha, casal muito querido que me recebeu anos aí, anos atrás, no tempo de seminarista. Nunca esqueço dos ternos que a Terezinha lá costurou, muitas vezes no final de semana fazendo ternos novinhos para aquele pobre seminarista lá necessitado. Deus te recompense muito, minha irmã. E é o Edinho, provedor desta família. Eu sei que o irmão está enfermo. Vamos orar pela sua vida, que Deus abençoe muito a sua saúde. Viu, meu irmão? Marcele também. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcele. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. consolo, amigo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorar.
ao Rei, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Incomparáveis são as promessas do nosso Deus. Incomparáveis são as promessas daquele que nos dá a sabedoria, nos dá o seu entendimento, nos dá da sua força e tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos. Nesta hora nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos estar encerrando então a abertura da nossa escola dominical. Essa semana na nossa igreja aniversariará a nossa querida Ana Paula, esposa do Marcelo, dia 19. Então, nós vamos colocar, né, no grupo o telefone dela, dê uma ligadinha, mande um WhatsApp, né? E vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. E eu vou pedir para o pastor fazer essa oração e depois ele já está com a palavra aí para o estudo, nosso estudo desta manhã. Ok, vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por este lindo dia ensolarado, pelo primeiro dia da semana, mais uma semana, Senhor, que o Senhor nos dá para te servir, para promover a tua honra, tua glória em tudo na nossa vida. E de um modo específico, queremos agradecer-te pela vida da Ana Paula. Sabemos que a vida é uma dádiva, é um presente do Senhor. Meu Deus, que o Senhor a ajude para que ela, ao lado do seu esposo Marcelo, seus filhos Abraham, Noah e Samuel, sejam, a Deus, uma família feliz, uma família bem-sucedida, uma família debaixo da tua orientação, ó Deus, que caminhe no centro da tua vontade e experimente muitas vitórias para promover a honra e glória do teu nome. Dê a Ana Paula, Senhor Deus, por misericórdia, toda força, toda coragem, toda perseverança para poder ser aquela auxiliadora idônea ao lado do seu esposo e conselheira para os seus filhos, uma mãe amiga que esteja sempre, ó Deus, cuidando e zelando para que a fé dessas crianças seja preservada. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda cada família, cada crente, cada pessoa que está interagindo conosco na manhã de hoje. Nós rogamos e dando-te graças em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, a palavra que está com o pastor, vamos ao estudo. A Carnes vai fazer a gentileza de aproximar aqui de nós a câmera. As meninas vão lembrar que a gente precisa de muita tranquilidade nessa hora, viu? E aí, então, vão ficar ali do ladinho da vovó, acompanhando, porque afinal de contas nós vamos aqui agora, são 9h40, então até 10h30, 10h40 no máximo, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos aí, viu, povo? Tá bom? Fui falar, ficar quietinho, Alice, pezinho nervoso. Foi pegar o cobertor. Foi pegar o cobertor. Esse povo é friorento, né? Chega mais, amor. O senhor é calorento. Eu gostaria, porque tem muito texto para você ler hoje aqui. Liga. Pode ser. Lê aqui do meu ladinho, aqui, ó. Como é que fica aí, amor, minha filha? Não precisa falar junto mais. Então, assim? Não precisa muito assim. Não, agora tá bom. Muito bem. Vamos lá, é que eu pedi a conexão aqui no tablet, mas menos não. Só um pouquinho. Vai lá, moço. Só um minutinho, povo. Só um minutinho aí, tá, pessoal? Obrigada. Tem que ir aqui nos amigos e selecionar essa página. Mas tá acontecendo, né? Seleciona aqui o meu e vai aparecer aqui. Tá? Aparecer aqui.
Gente, é escola dominical, então vocês podem interagir conosco, viu? Fazendo observações, fazendo perguntas. De repente eu posso esquecer alguma coisa, então me lembrem, tá, Lilica? Fica do ladinho da vovó. Entrou, seja bem-vinda. Georgina, esposa do meu primo Lemuel, lá de Governador Valadares, sejam muito bem-vindos, viu? Lemuel, Georgina, Valadares está atravessando uma fase complicada aí, não é? Estamos acompanhando aqui de longe, viu, gente? Então nós temos aí Rio de Janeiro, Minas, pessoal aqui de São Paulo, de Itanhaém, alguns irmãos aí estão entrando ainda e nós com isso vamos dando sequência. Hoje, meus irmãos, hoje eu gostaria de abordar, normalmente a gente tem procurado trazer assuntos pertinentes a esta fase que nós estamos enfrentando, certo? Fase de muita luta, fase de muitas crises mundiais e temos procurado na palavra de Deus orientações para a gente enfrentar tudo isso com galhardia, com coragem, viu? De Santo André, o Tiago. Isso, Tiago é de onde eu fui seminarista. Eu lembro, Tiago, não esqueci não, viu? A Igreja Presbiteriana de Santo André, na rua 11 de junho, em 1989, quando eu fui para lá. E ali eu fui recebido como membro e de lá é que eu fui encaminhado para o seminário JMC pelo presbitério Boda do Campo, viu, Tiago? Quanta saudade, quanta lembrança. Deus, ao longo da minha vida, só colocou gente boa, viu? E aí, no grupo, aí na participação na live de hoje, tem uma turma aí muito preciosa que Deus usou para lapidar a minha vida. Não melhorei muito não, viu? Mas eu espero melhorar muito ainda, muito mais. Pessoal, indo direto ao assunto, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 1 a 15. Eu vou ler esse texto inicial e vou deixar os outros para que a Márcia leia para mim, para a gente poder caminhar na nossa dissertação, ok? Primeiro Reis, capítulo 12, de 1 a 15. Abram aí, gente. Não está muito difícil, não está difícil. Lá Velho Testamento, no começo. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis. Tá? Foi o Roboão a Siquém, porque todo Israel se uniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: se hoje se tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhes falarás, ou lhe falarás: meu dedo mínimo é mais largo, mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se seu pai vos impôs, vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão, todo o povo, ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos
lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Gravem muito isso, viu, gente? Este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tua palavra está lida, rogamos que por misericórdia fales ao nosso coração e edifique a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que nós estamos diante de questões que nos deixam dúvidas ou geram dúvidas, quando nós precisamos tomar decisões importantes, resolver problemas ou evitar problemas, é natural procurar alguém em condições de nos ajudar com algum conselho, alguma palavra boa que nos ajude nessas decisões, não é? Que clareie a nossa mente e nos dê a segurança de fazer a coisa certa. A busca incessante por soluções para a pandemia que se instalou tem sido como uma longa travessia num caminho amplamente desconhecido, cheio de riscos, com muitos erros, mais erros do que acertos, né? Os erros são mais numerosos do que os acertos, e apesar das imensuráveis proporções que separam o planeta, né, das situações que envolvem o nosso cotidiano, a minha vida, a sua vida, esta questão nos acompanha desde o nosso nascimento, né? Então, tomar decisões, procurar conselhos, é algo que acompanha o ser humano desde quando ele vem ao mundo até o último dia da sua vida. Quem jamais precisou de bons conselhos? Quem? Quem, por melhor autodidata que venha a ser, sempre resolveu todas as questões que surgiram na infância, na juventude e até mesmo em ditosa velhice, com a idade já um pouco avançada. Não é difícil se comportar quando outros é que são os responsáveis sobre nós. Na condição de filhos, por exemplo. Quantas preocupações os filhos precisam ter? Eles têm os pais para se preocuparem por eles. Agora, eles precisam de conselhos para acertarem mais, para errarem menos na vida, não é? Não é assim, vou voltar lá, não é? Não é difícil se comportar quando outros é que são responsáveis por nós. As nossas preocupações são mínimas. Entretanto, quando a responsabilidade recai sobre os nossos ombros, não é então natural buscarmos apoio, amparo, conselho, procurando acertar mais e evitar os riscos daquelas decisões equivocadas. Não é assim que nós fazemos, porque todos querem acertar. Ninguém tem intenção de errar na vida. Todos querem acertar. Mas, para acertar, a palavra de Deus nos recomenda a buscar bons conselhos. Muito bem. Diante deste fato que eu enumerei na introdução, vamos utilizar a conhecida história de Roboão a fim de nós observarmos algumas importantes lições sobre este assunto ligado aos conselhos, tá bom? Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a pessoa de Roboão. Roboão era filho de Salomão, conhecido pela sabedoria, Salomão, é claro, né? Conhecido pela sabedoria que Deus lhe concedeu. E com a morte do pai, então Roboão acabou herdando o trono. O reino de Israel, com Saul, Davi e também Roboão, era composto pelas 12 tribos de Israel. Até aqui, como eu disse, tinha sido governado por Saul, por Davi e agora Salomão. Agora não, né? Tinha sido governado por Saul, Davi, Salomão e agora por Roboão. Aos 41 anos, Roboão começou a reinar em Israel. Amor, leia lá, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 21, por favor. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá
De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. 41 anos. Com 40 anos nós tivemos, e a Márcia era bem mais jovem, tivemos a nossa primeira filha, com 40 anos. 41 anos, com 41 anos, um homem precisa ter cabeça para tomar boas decisões, né? Precisa ter o mínimo de sabedoria, né, adquirida ao longo dos anos, né, da sua vida, de muitas maneiras. Então nós temos aí um rei que assumiu o trono aos 41 anos de idade. Apesar da sabedoria do seu pai, Salomão, Roboão não manifestou o mesmo caráter do pai, em termos de sabedoria, apesar da sua idade. Sabedoria, meus irmãos, não é uma virtude nata, ou ela não nasce conosco, né? A sabedoria é algo a ser adquirido. E eu não estou falando de inteligência, de conhecimento acadêmico, aquilo que nós adquirimos nos livros, aquilo que se adquire nas escolas, na faculdade. Sabedoria é uma associação de conhecimento com prática. A gente tem que ter entendimento de quando fazer, quando falar certas coisas. A gente tem que ter sabedoria para poder quando tomar e como tomar certas decisões. Enfim, a sabedoria se evidencia pelo nosso comportamento de várias maneiras e em várias situações. Os seus 41 anos, os 41 anos de Roboão, não o prepararam para o primeiro e grande desafio que enfrentou no começo do seu reinado. A falta de sabedoria e de preparo mostraram o caráter de um homem despreparado para assumir o trono. A que é que eu estou me referindo? Vamos lá. Qual foi o grande e primeiro desafio de Roboão? Durante o reinado de Salomão, um homem chamado Jeroboão, não confundam, Roboão, filho de Salomão, com Jeroboão. Durante o reinado de Salomão, pai de Roboão, um homem chamado Jeroboão se destacou por ser muito habilidoso nas edificações que o seu pai fazia em Jerusalém. Vejam lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 27 e 28. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, o que acontece? Havia uma edificação em Jerusalém, Jeroboão se destacou como mais forte, mais hábil, mais inteligente, um homem mais disposto. Ele mostrou liderança. Então, Salomão acabou estabelecendo como governador sobre as tribos de José e coordenador do trabalho que estava em andamento ali. Uma situação que, no final, acabou gerando uma grande insatisfação contra o rei Salomão. Vejam lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Muito bem, isso aí é uma menção lá na frente, né, quando já Salomão havia morrido, e então o povo vem, através de Jeroboão, pedir a Roboão reconciliação aí, porque eu vou dizer já o que andou acontecendo lá. O Fernando fez uma pergunta. Pois não, Fernando? Era esperado que o filho de Salomão tivesse o caráter do pai, ou o despreparo foi necessário para que Deus manifestasse seus propósitos? Bom, as duas coisas estão certas, Fernando. Quando um filho tem uma boa educação, nós esperamos que ele siga os traços paternos, né? A educação recebida em casa. Entretanto, o que acontece?
a exceção acaba acontecendo, ou a regra, né? Infelizmente, em muitos casos é regra, eu acho que tem sido mais regra do que exceção, os filhos não seguirem os passos de pais que temem a Deus. Quando o assunto é temer a Deus, aí acaba se tornando regra não seguir os passos dos pais. Quando o assunto é seguir aqueles exemplos que são negativos, são mais prejudiciais, aí é mais natural que os filhos acabem seguindo, mesmo contra a vontade dos pais. É incrível, né? Um pai que não tem uma vida muito equilibrada não quer que os filhos sejam como ele. Mas é inevitável, eles vão seguir esse exemplo. Por outro lado, o pai que é um bom exemplo, a mãe que é bom exemplo, que quer ensinar o filho bom caminho, a velha natureza inclina-se para aquilo que é mal, que é corruptor. Então, a primeira pergunta, a resposta é sim, era natural esperar que Roboão seguisse os pais do pai. Mas daqui a pouco eu vou falar também uma das causas desse desvio, viu? Salomão não teve uma esposa só e isso trouxe um transtorno enorme no seu reino. Segundo lugar, era preciso que tudo isso acontecesse, sua segunda pergunta, para que propósitos de Deus prevalecessem. Só vou pedir licença um pouquinho para coordenar um pouco aqui as minhas filhas. Façam como o papai pediu, minhas filhas. Lulô, senta junto com a Lilica do lado da vovó. Lulô, por favor, para o papai continuar o estudo, viu? Por gentileza, tá bom, minhas filhas? Eu agradeço de coração. Vocês estão ajudando o papai na escola dominical, viu? Muito obrigado. Vamos seguir em frente, então. Então, respondi, espero ter respondido suas perguntas aí, viu, Fernando? Tá bom? Então, voltando lá, em primeiro lugar, ele deveria ter seguido os passos do pai, sem dúvida nenhuma. E em segundo lugar, Deus determinou que fosse desta maneira para cumprir propósitos que estavam além daquilo que eles podiam alcançar. Tá bom? Nós vamos ver isso ao longo da nossa dissertação aqui, tá bom? Mas continue interagindo, qualquer coisa me interrompa, faça suas perguntas, terei prazer em respondê-las. Muito bem. Como Jeroboão foi estabelecido governador sobre as tribos de José, obviamente, e aqui aconteceu algo interessante que eu vou abordar mais adiante, que gerou uma situação de um impasse muito grande entre ele e o rei Salomão. Já vou falar sobre isso com vocês. Mas, antes de chegar lá, eu preciso dizer que Jeroboão, ao assumir o governo sobre este povo aí, ele adquiriu proeminência e conquistou empatia diante do povo, enquanto crescia a rejeição pelo reinado de Salomão. Roboão não havia assumido ainda, gente. Nós estamos nos reportando a um período anterior ao reinado de Roboão, viu? Então, vamos voltar a lembrar. Salomão estava fazendo uma edificação em Jerusalém, viu que Jeroboão se destacava pelas suas qualidades, instituiu como governador lá para coordenar a obra. O povo acabou se simpatizando com ele, se identificando com ele. E aí nós vamos falar de algo mais que aconteceu aqui por obra de Deus através do profeta Aías, lá no capítulo 1 de Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Então aqui, aí nós vamos ligar as coisas. Isso que vai ser lido agora aconteceu neste período em que Salomão designa Jeroboão governador para conduzir a edificação. Então o profeta Aías, em nome de Deus, diz a Jeroboão estas palavras. Vamos ver aí. 1 Reis, capítulo 3. 5, 9, 12 e 29. Capítulo 3, versículo 5. Fala assim. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Versículo... Desculpa, é porque aí Deus havia dado sabedoria a Salomão. Perdão, é o versículo 9. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo?
Versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 29. Versículo 29. Já eu vou nos posicionar, reposicionar aqui, porque houve uma... Né, vamos lá, 29. Não tem. Para no 28. Vai. Capítulo 3, É. deixa eu dar uma olhada aqui. Que é o final é o final daquela sentença lá, né? Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque Isso. viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Não é 29, é 28. isso. Tá? Perdão, gente. A sabedoria de Eu não Deus. posso me desviar para nada aqui na escola dominical, porque aí fica difícil, fica confuso. Então, vamos retomar a linha de raciocínio. Vou voltar lá. Estou perdendo meu tempo fazendo isso, mas vou voltar lá. Primeiro, Salomão tinha uma edificação em Jerusalém. Jeroboão se destacou e ele foi então nomeado governador sobre aquele trabalho. Deus deu sabedoria para Salomão. Sim, né? aí eu vou chegar lá. Então aqui, ó. Aí o que acontece? Jeroboão adquire a empatia do povo e o povo começa a rejeitar a Salomão. Entretanto, aí antes de falar do profeta Aías, que é onde eu cheguei no quarto ponto aqui, eu preferi mostrar que Salomão, esta é a ideia, apesar de toda a sabedoria que lhe foi conferida por Deus, de acordo com o texto que a minha esposa leu, Salomão cometeu muitos erros. Um deles foi rejeitar essa profecia de Aías, agora sim, não é? Que está aí no texto mais adiante. Neste intervalo aí, Deus chamou o profeta Aías e disse a Jeroboão que ele reinaria sobre as 10 tribos de Israel. Ainda não, esse aqui vai ser outro assunto. Então, quando Salomão soube isso, e por incrível que pareça, talvez por intermédio do próprio Jeroboão, Salomão ficou sabendo que houve uma profecia em favor de Jeroboão, e então quis matar Jeroboão. O que Jeroboão fez, não é? Jeroboão fugiu para o Egito para não ser morto pelas mãos do rei Salomão. 1 Reis 11:40. Veja lá, por favor. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Claro que houve erros mais graves, eu vou fazer menção deles um pouco mais adiante, mas esse erro aqui foi terrível. Deus havia decidido, por causa desses erros mais graves que eu falaria aqui, Deus havia decidido que daria a Jeroboão o reino sobre 10 tribos em Israel. E falou isso a Jeroboão exatamente na ocasião em que ele foi nomeado governador para liderar a construção lá em Jerusalém. Agora então, o que acontece? Salomão morre. E aí vem a ascensão do seu filho Roboão ao trono. Jeroboão, sabendo que Salomão havia morrido e que havia um novo rei, volta do Egito para onde havia fugido, a fim de tentar uma reaproximação com Roboão. Vejam lá, 1 Reis 12, 2 e 3. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Versículo 3. Não, agora tem que ser o 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Não, tá bom, ok. A ideia aqui é mostrar que ele veio do Egito, até porque o 4 a gente leu também, não é? Ele voltou do Egito sabendo que Salomão havia morrido e que Roboão assumiu o trono. Então ele veio tentar uma aproximação do rei. Quem ele encontra lá? Um terreno propício para que ele fosse recebido e representasse um grupo, um povo, perante o rei Roboão, para tentar minimizar
a situação que o povo estava sofrendo, que diga, eu estou colocando sofrendo aqui, mas eles não estavam fazendo mais do que prestar serviços ao rei Salomão, nesta construção de Jerusalém. Salomão não impôs jugo pesado na interpretação ou na colocação como eles fazem. Aí, ao falar com Roboão, não é bem assim. Eles estavam prestando serviços ao rei. Salomão foi um homem muito sábio, foi um homem de Deus. E nesse quesito, Salomão não havia pecado contra Deus. O povo não estava satisfeito em pagar impostos, em trabalhar duro. O povo não estava. E então interpretou isso como um jugo muito pesado que o rei Salomão lhes havia imposto. Aí aproveitam a volta de Jeroboão do Egito e pede que ele fale em nome deles ao rei, ao novo rei. Então o povo ansiava por ficar livre daquela vida de trabalho pesado, de impostos, a que havia sido submetido. Então pediram a Jeroboão que recorresse ao rei e que suplicasse clemência e misericórdia. Aqui eu quero lembrar que havia algo muito pior. Em termos de erro, até agora eu enumerei como fato um erro da parte de Salomão, que foi não acatar as palavras de Aías, o profeta, que disse que Jeroboão reinaria, seria seu sucessor, reinaria sobre 10 tribos. Esse foi um erro. Mas o mais grave deles tem a ver com a atitude de Salomão ao ceder à idolatria das mulheres estrangeiras com as quais ele se casou. Veja lá, 1 Reis 11, de 1 a 8. Esse texto é um pouco grande, então vamos acompanhar com muita atenção, por favor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusas dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Olha aí, gente. Claro, eu disse que Salomão cometeu erros, não é? Se nós analisarmos a vida de Salomão, a grande maioria da sua história é marcada por acertos, temor a Deus, obediência. Mas o erro dele, e esse erro foi fatal, não é? Aí eu volto à pergunta lá do Fernando, é bom dar uma olhadinha de vez em quando, amor? Porque pode ser que ele interaja conosco. Volto à pergunta do Fernando, porque Roboão cresceu, ele era filho de uma dessas esposas de Salomão, que eram princesas de outras nações, resultado de negociações que o rei Salomão fazia com outros países. Então elas vinham e ele então se casou com 700 princesas. 300 concubinas a serviço de Salomão e dessas mulheres. Só que elas vinham e traziam no seu coração os seus princípios religiosos, seus deuses. E Salomão, imagina, um homem, gente, um homem consegue ser seduzido por uma mulher. Não é? Claro, isso é muito natural, não estou falando nenhuma novidade aqui. Imagina um homem seduzido por 700 mulheres. Imagina. Não estou defendendo Salomão, ele pecou contra Deus. E Roboão cresceu, obviamente, conhecia a sabedoria do seu pai, entretanto, em vez de seguir a orientação do pai, em vez de obedecer ao pai, o que aconteceu?
ele acabou seguindo os caminhos da mãe, que não tinha temor a Deus, não conhecia Deus, né? Então a coisa foi muito complicada. Então vou voltar lá novamente, para eu não perder o meu raciocínio, né? Vou voltar de novo lá, na questão de filho de Salomão, Roboão, teve um exemplo enorme de sabedoria por parte do pai. Entretanto, a mãe de Roboão não era uma mulher temente a Deus. Então vamos dizer aí que Roboão foi educado num contexto dividido. Um pai sábio, temente a Deus, mas um homem que tropeçava como qualquer outro e que acabou exercendo alguma influência sobre o seu filho, que não justifica, é óbvio. O segundo ponto da pergunta do Fernando é mais importante. Deus tinha propósitos em todas estas coisas. E aqui eu quero destacar o seguinte: o povo estava mais interessado, esse povo que aguardava uma oportunidade, e Jeroboão foi a oportunidade, esse povo estava mais interessado nas questões sociais relacionadas ao trabalho e aos impostos devidos ao rei, do que ao declínio espiritual que havia ocorrido neste finalzinho do reinado de Salomão. Um povo temente a Deus, irmãos, aqui, é bom lembrar disto, teria pensado no distanciamento que ocorreu em relação a Deus e a necessidade de arrependimento e reaproximação de Deus. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles estavam muito mais preocupados, quer dizer, em outras palavras, não importa a situação que se estabeleceu aí, tem altares aqui, tem altares ali, não, isso é o de menos. Quanto a Deus, nós não estamos tendo, nosso problema não é Deus. O nosso problema é o trabalho, nosso problema são os impostos e nós queremos resolver isso. Um erro muito grave, é óbvio que é um erro muito grave, porque o povo de Israel, as bênçãos que o povo de Israel recebeu foram marcadas pela obediência a Deus e a sua vontade. Muito bem, diante do pedido feito, através de Jeroboão, Roboão pediu 3 dias para pensar em resolver a questão. Vamos ver aí, 1 Reis 12, versículo 15. E lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Meus irmãos, isso é um sinal de fraqueza. Seria uma excelente oportunidade para Roboão mostrar capacidade e competência para reinar. Mas em vez disso, ele gerou uma oportunidade para ele tramarem uma conspiração contra Roboão. Vamos lembrar lá, o caráter de Roboão e agora o primeiro e grande desafio que estava diante dele. Aí vem, na minha opinião, o principal ponto da nossa reflexão aqui: os conselhos e a decisão do rei Roboão. Então, era um primeiro momento. Ele se dirigiu aos anciãos, em um primeiro momento, ele se dirigiu aos anciãos que haviam servido ao seu pai na corte. Uma corte, diga-se de passagem, constituída por homens sábios. Repito, anciãos, homens de idade, homens experimentados. Lembre-se dos conselhos que eles deram a Roboão. 1 Reis 12, versículo 7. E lhes disseram: Se hoje tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Essas foram as palavras dos conselheiros que antes serviam a Salomão e agora estavam a serviço de Roboão. Seja servo do povo. Meus irmãos, existe melhor forma de governar do que se dispor a servir ao povo? O governador, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, esses homens existem para servir o povo. Servir o povo. E quando eles se inclinam e se colocam à disposição para dizer: estamos aqui para servir o povo, para fazer o que o povo precisa. Então, certamente o povo, observando a humildade desses homens, observando a disposição desses homens em se dar pelo povo, eles vão obedecer sempre. É o que os homens disseram, os conselheiros de Roboão disseram para ele agora. Não é? Então, um conselho, meus irmãos,
que, sendo obedecido, faria com que o Roboão tivesse a empatia, a subserviência, na verdade, a obediência de todos os súditos do reino, das 12 tribos de Israel. Mas, insatisfeito com a orientação desses homens experimentados, Roboão voltou-se para os que haviam crescido com ele. Vamos lá. 1 Reis 12, 8 a 11. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e os serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Até o 11, né? Até o 11. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão, é interessante, Roboão acabou caindo na interpretação do povo, não é? Meu pai vos castigou. Salomão não havia castigado o povo. Eles estavam servindo o reino. Obviamente que esse povo foi muito favorecido pelo rei Salomão, mas o povo entendeu: não, essa vida não é para nós. Esse jugo é muito duro, é muito pesado. E aí agora Roboão acaba pegando a interpretação do povo, não é? e usa, não é? Para poder dizer assim: ah, meu pai castigou vocês com vara, mas eu vou castigar vocês com escorpiões e com açoites. Vou tornar o jugo muito mais pesado. Um conselho de tolos. Tão tolos quanto a fraqueza do coração de Roboão, totalmente despreparado. Parece que o coleguismo, as amizades feitas no palácio, tiveram muito mais força do que a experiência dos sábios. Isto é lamentável, porque isto depois levou a situações catastróficas. Ele havia dado quanto tempo para o povo voltar, para Jeroboão retornar? 3 dias. Então, depois de 3 dias, quando Jeroboão retorna, essas palavras dos jovens que cresceram com ele no palácio, imaginem, não é? Amigos, colegas, foram reproduzidas literalmente. Então, vale lembrar aqui mais uma vez, como daí sim, Fernando, como Deus estava agindo e conduzindo tudo, apesar das más intenções manifestadas por todos os lados. Veja lá, 1 Reis 12, 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías e o Silonita a Jeroboão, filho de Nebate. Então, nós não lemos a parte em que Aías vai lá e fala com Jeroboão. Não lemos, eu só fiz menção disso. Mas o texto está dizendo o seguinte, que isto que Roboão fez, esta atitude, foi tomada para se cumprir, para que houvesse aquela divisão, Jeroboão fosse instituído rei sobre 10 tribos, e Roboão ficasse com as 2 tribos, né, Benjamim e José, lá em Judá. Aí, meus irmãos, é que está. Nós temos agora as consequências de conselhos adotados, conselhos mal dados, conselhos recebidos de fontes questionáveis. Nós temos aí os resultados de decisões tomadas baseadas em conselhos equivocados. A divisão do reino de Israel, que é o último ponto do nosso estudo aqui agora, nesta manhã. Vocês estão lembrados de que do que havia sido dito a Jeroboão, né? Ele reinaria então sobre as 10 tribos. Muito bem. Aqui então se cumpriu aquela promessa. Eu vou pedir a Márcia para ler apenas 2 partes da profecia de Aías, lá no capítulo 12, versículo 16 e pode ler até o versículo 16 a 20, por favor.
Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam com forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Até aqueles dias, né? Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, cumprimento da profecia de Aías. Jeroboão agora começa a subir a liderança sobre as 10 tribos, de acordo com a profecia, e Roboão ainda tenta manter o reino unificado, mas não deu certo, não era esse o propósito de Deus, não era. Então, são erros sucessivos que, diga-se de passagem, começam lá com Salomão, a inimizade entre Salomão e Jeroboão, e vai culminar na divisão dos reinos. Vocês, quando abrem o Novo Testamento, vocês vão ver lá Samaria e vão ver lá o reino de Judá, correto? Que os judeus não se davam com os samaritanos. Olha onde começa o problema aqui. O problema começa exatamente aqui, na divisão do reino em duas partes. É aí que surge o reino do norte e o reino do sul. E aí sempre tendo reis diferentes, é óbvio, né? Começando por Jeroboão e por Roboão em Judá e Jeroboão no norte. Então, Jeroboão foi instituído rei do norte, enquanto Roboão ficou limitado ao reino do sul em Judá. Houve desdobramentos para ambos, tanto para Jeroboão quanto para Roboão. Jeroboão induziu o povo à idolatria. Vamos ler apenas o versículo, dos versículos 25 a 29, são 4 versículos aí, de 1 Reis, mais adiante, 12 A Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Lembrem-se, o templo estava em Jerusalém, quem edificou o templo foi Salomão, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava em Jerusalém, o povo ia a Jerusalém prestar culto, agora surgiu um novo reino. Jeroboão, com medo de perder a sua liderança, o que é que faz? Proíbe o povo de ir a Jerusalém, estabelece 2 bezerros de ouro, um já não bastava lá atrás, 2, e aí diz: esses são os deuses que tiraram vocês da escravidão do Egito. Esses homens não eram fáceis não, viu gente? Não eram não. Mas Roboão também cometeu os seus equívocos. Capítulo 14, 22 a 24 e 30. Fez Judá o que era mal perante o Senhor. Judá, só um detalhe. Judá é o povo, né? Então o rei Roboão estava reinando sobre Judá, que reunia as 2 tribos, José e Manassés. Eu falei Benjamim Manassés. Manassés. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram a seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. 24. Até o 24. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão
todos os seus dias. Que situação, observem aí. Salomão teve um período muito grande de sua história de temor a Deus, de obediência, de sabedoria, de bom testemunho. Deus o abençoou ricamente, lhe concedeu o privilégio de construir o templo, não é? De edificar o templo. Agora, o que Salomão faz? Usa essa sabedoria para uma finalidade egoísta. E aí traz para dentro de Israel a idolatria, a prostituição, uma série de outras coisas, corrobora, dá a sua anuência como rei. E Roboão cresce nesse contexto. O povo se acostuma com essas coisas. Agora, Deus está conduzindo, está vendo tudo isto. Deus tinha propósitos em todas essas coisas. Então usa Jeroboão e Roboão para cumprir o propósito de desunificar, dividir o reino em duas partes. Esses homens mostram seu caráter. Jeroboão não era melhor do que o rei, não era. Então induziu o povo aos mesmos erros e Roboão a mesma coisa, e ambos ficaram em guerra durante todo o seu reinado. Deus não permitiu, no entanto, que eles se enfrentassem. Não permitiu, porque Israel era um só, apesar dos dois reinos. Era povo de Deus, sempre foi. Deus não permitiu que eles se destruíssem. E a ênfase era por quê? Porque eles estavam cumprindo propósitos de Deus. Então aqui, não está em questão falar assim, mas como Deus usa uma situação dessa? Que propósitos eram esses? Não levanto isso aqui, porque nós não temos tempo para poder explorar todos os propósitos que Deus tinha com essa situação toda calamitosa aí. Porque ela vai muito além desta época, desta ocasião. Aí vai desenvolver toda a história que vai ao longo do Velho Testamento até a volta, até a primeira vinda de Jesus Cristo. O importante destacar aqui é que eles queriam se destruir. Deus falou, não, vocês não vão se destruir, vocês não vão se levantar contra os seus próprios irmãos. Deus não permitiu que eles se dizimassem como povo, um só povo, povo de Deus. Quais são as lições que nós extraímos aqui para hoje, na finalização desta nossa reflexão? Vamos terminar um pouco mais cedo do que eu prometi, se Deus quiser. Primeiro, o caráter de uma pessoa, que eu falei do caráter de Roboão. O caráter de uma pessoa determina a qualidade do que vai acontecer na sua vida, certo? Então, vamos lembrar, uma boa educação recebida baseada na palavra de Deus, não quer dizer que um filho, que uma filha vai seguir literalmente esta instrução. É um desafio, porque isso é obra de Deus. Se é assim, não educá-lo nos caminhos do Senhor, o que é que representa? Representa um problema ainda maior. Se educar um filho nos caminhos do Senhor já tem riscos, já apresenta desafios por causa da velha natureza, não educá-lo nos caminhos do Senhor é um problema muito maior, porque o caráter, a velha natureza se evidenciará e ele em algum momento começará a tomar decisões, e isto pode já trazer transtornos com os pais ainda em vida. Os pais ainda em vida. Poderá trazer sérios transtornos. E depois que esses pais morrerem, esses filhos ficarão entregues às suas decisões loucas, insensatas, baseados nos seus próprios conceitos que não têm fundamentação bíblica. Não estou dizendo que os conceitos dos filhos são todos réprobos. Não estou dizendo isso. Estou falando de um caráter forjado não à luz da palavra de Deus. Certamente vai comprometer toda a história de uma pessoa, tudo que envolve essa história, as pessoas que vão cruzar seu caminho, a família que ela vai instituir depois, os cargos que vai ocupar na sociedade, as responsabilidades que ela vai assumir. Tudo começa no caráter. Aí a gente retroage um pouco mais dizendo, começa no berço, né? Para seguir aquele adágio, né? A educação vem de berço. O caráter, vou repetir, determina a qualidade do que vai acontecer. Segundo, sempre haverá situações que requeiram tomada de decisões. O que os nossos filhos precisam decidir hoje? Falem para nós.
O que é que o povo, sob a responsabilidade de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, tem para decidir, na condição em que nós estamos? Acatar decretos, ficando em casa, sabendo que poderá haver consequências sérias, sabendo que saindo de casa nós estamos nos expondo também a outros problemas, né, que é a questão da contração aí desta doença terrível que tem ceifado a vida de tanta gente. É um dilema. Onde nós vamos buscar os conselhos? Em homens que não sabem o que estão fazendo, não têm certeza, não estão seguros das decisões que estão tomando. Vejam que eu estou abrindo o leque, viu, gente? Estou começando pela educação em casa, pelo caráter de cada um, porque cada autoridade que nós temos no mundo foram bebês um dia, tiveram uma educação, receberam orientação. Como foi essa orientação? Que tipo de educação eles receberam? Porque agora isto vem à baila. O caráter que eles mostram é o ajuntamento de todo um aprendizado adquirido ao longo da sua formação. Começando pela sua própria casa. O governador, um presidente de república, um prefeito, os homens mais antigos da corte, um dia foram crianças que estiveram nos braços de um pai e de uma mãe. Esses homens ouviram, esses homens viram, esses homens tiveram uma educação que só Deus é que sabe. É claro, aqueles mais próximos deles também. Agora, o que eles decidem hoje evidencia o caráter que esses homens têm. Evidencia não necessariamente uma obediência a Deus e a sua palavra, mas muitas vezes, a maioria das decisões, aos ditames da sua própria consciência. Por isso, nós precisamos geralmente de conselhos seguros, conselhos certos, para assegurarmos boas tomadas de decisões. Então não vamos lançar toda a responsabilidade sobre autoridades políticas, governamentais, porque o crente tem a sua parte a fazer. Antes de tudo isso que nós estamos vivendo agora, nós tivemos muitas oportunidades de mostrar diferença no mundo. Pergunta é, nós soubemos aproveitar todas essas oportunidades? Depois que passar este período, nós saberemos aproveitar melhor as nossas oportunidades? Os melhores conselhos, meus irmãos, contrariam o que nós achamos correto. Os melhores conselhos emanam da palavra de Deus. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos confrontados com a nossa própria velha natureza. E a Bíblia, então, vai lapidando, vai trabalhando, até que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que conclui, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, outro ponto claro, na palavra de Deus toda, e neste texto inclusive, é que Deus levará a efeito todos os seus planos, poupando-nos por misericórdia, mas geralmente não nos impedindo de colher o que nós semeamos. Não. Tudo que já ocorreu na história jamais foi sem a permissão de Deus. Tudo, jamais sem a permissão de Deus. Deus jamais perdeu o controle sobre a história. Deus sempre teve propósitos, e isto sim, que nós desconhecemos. E não adianta especular, porque Deus não vai chegar para o meu ouvido e falar assim, ó, eu vim te explicar para você ficar mais tranquilo, o que eu estou querendo fazer com esta pandemia. Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer, e já fez e tem feito, é deixar na sua palavra todas as orientações de que nós precisamos para começar fazendo o seguinte, eu estou em casa com a minha família. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás da Escritura, vou colocar os meus filhos assentados em torno dela, muitas vezes contrariando a vontade deles, graças a Deus não é o caso aqui em casa não, é que domingo de manhã a turma ainda tá com ressaca da noite anterior, né? Não dormiram muito tarde, mas graças a Deus a família precisa estar coesa e unida em torno de um elemento comum que é a palavra
de Deus. Pais, não percam o controle sobre os seus filhos. Eles vão pular, eles vão reclamar, eles vão chiar, eles vão te contrariar, mas lembre, vocês estão fazendo isso não é por amor a vocês, não. É por amor aos seus filhos, por amor ao futuro deles, preocupados com a história que eles vão desenvolver amanhã. Se vocês perderem o controle, deixarem de serem os melhores conselheiros dos seus filhos, através da palavra de Deus, eles terão outros tantos. Muitos já têm tido, pelas redes sociais. Os pais fazem de conta que não sabem, para deixá-los mais à vontade. Têm tido seus conselheiros, mas o pai tem que ficar lá de olho, a mãe também, para ajudar os seus filhos, para que eles não se enveredem por caminhos tortuosos. E então tem uma vida arruinada porque não tiveram bons conselheiros. Amanhã, um filho seu pode ser o prefeito da sua cidade. Amanhã, um filho seu pode ser o governador do estado, o presidente da república. Amanhã pode ser um embaixador do país, pode ser um grande médico que venha de fazer grandes descobertas, um pesquisador. Pode salvar muitas vidas. A educação vem de berço, não é? Então, pensemos assim, nenhum pai e mãe educa o seu filho pensando em si mesmo. Pensa na vida do seu filho e na história que o aguarda para o amanhã. Em último lugar, nós precisamos pensar no futuro e na importância de começar direito, permanecer na direção certa. E terceiro, terminar glorificando a Deus e sendo favorecidos e abençoados por Ele. Então, termino falando isso. 3 coisas. Nós temos que garantir o futuro, pensando na importância de começar, ter o início certo, começar direito. Mas não basta começar direito. Salomão começou certo. É preciso permanecer no caminho certo. E é preciso garantir desta maneira que o final será um final feliz em tudo que nós fizermos. Sendo assim, meus irmãos, rogo a Deus que Ele, em sua infinita bondade, misericórdia, nos ajude mais uma vez e nos fortaleça com essas palavras, viu? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E eu estava pensando, só para a gente finalizar, tem tudo a ver com o texto que nós lemos em Provérbios, capítulo 4, né? Sobre a sabedoria e tudo mais. E Salomão diz, quando eu era pequeno, né, na tenra idade, ouvia os conselhos do meu pai, da minha mãe, e quando nós os praticamos, nós temos uma coroa de glória sobre a nossa cabeça, né? E são os frutos, né? São aí, no caso, as recompensas. Infelizmente aí a gente vê a história aí de Jeroboão, né? E quantas coisas ruins aconteceram pela falta de sabedoria na vida, né? Exatamente. Que Deus nos ajude Amém. a buscarmos essa sabedoria. Muito bem, meus irmãos, eu quero assim, vamos caminhando para a conclusão. Eu peço desculpas a vocês hoje pela minha divagação em algum momento aí, tá bom? Mas de manhã é um pouco complicado, mas a gente vai organizando, vai se organizando e vai melhorando com a graça de Deus, tá bom? Entraram outras pessoas lá e... Eu vou começar a dar mais trabalho para a avó Luzia aqui. Depois que a gente passa o período da introdução da escola dominical, eu vou dar mais trabalho, umas incumbências para a avó, já que a Márcia tem me ajudado tanto. Ó, gente, eu quero agradecer muito aí. Oi, Tilene, lá de Vitória. Tilene fez profissão de fé quando nós estivemos lá, né? Graças a Deus. Prazer, viu, Tilene? Ó, Nair, João Costa, Deus abençoe. Agora, nós vamos fazer a oração dominical. Depois eu vou me despedir de vocês, tá bom, gente? Tá bom? Luciana, vamos orar juntos a oração dominical? Inclinem as suas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, assim
Eu me despeço, não tinha cumprimentado a Vânia, nem o presbítero Nilson, nem a Júlia, nem a Isa. Espero que elas tenham conseguido levantar na cama cedo aí, viu? Lloyd, Deus abençoe. Lúcia, Sérgio, Deus abençoe. Dona Dulce, seu Nilson, Deus abençoe. Ângela, presbítero Osmar, Deus abençoe. Hoje à noite, com a graça de Deus, às 7 horas, vamos estar reunidos em culto, viu, gente? Doméstico, e vocês são convidados. Karina, tô com saudade de você, menina, viu? Quando acabar essa pandemia, você, o seu digníssimo esposo Guilherme, né? Ela tá grávida. Parabéns! Parabéns pela Vai ser gravidez. mamãe, parabéns. Joaninha, Deus te abençoe. Aí, Mococa, grande abraço. Então, Vitória, Registro, Mococa, São Paulo, Santo André, né? Lá o Tiago, Valdir, Roseli, Deus abençoe. Um domingo muito abençoado para todos vocês. E em breve, à noite, com a graça de Deus, nós estaremos novamente reunidos para prestar culto ao nosso Deus. Nós aqui e você aí na sua casa nos acompanhando. Deus abençoe muito a vida de cada um. Caris, por favor, minha filha, queira nos desconectar. E quando desconectar aqui, né? Porque aqui, de jeito nenhum, nós estamos sempre orando por vocês e conto com as orações de vocês em nosso favor. Lúcia, Deus abençoe, um domingo de paz para vocês aí também, viu? Até breve, Deus quiser.